Você já parou para pensar o que realmente significa amar a Deus com todo o seu coração, alma e força? Não apenas dizer que o ama, mas demonstrar isso em cada escolha, pensamento e ação da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas um mandamento, é o convite mais profundo e transformador que já recebemos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, lemos: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas como podemos viver essa verdade em um mundo tão cheio de distrações, pressões e prioridades conflitantes? A resposta não está apenas no que fazemos, mas no que deixamos Deus fazer dentro de nós. Talvez você já tenha sentido o peso de tentar equilibrar sua fé com as demandas do dia a dia. Talvez, em algum momento, tenha se perguntado se realmente está colocando Deus no centro de sua vida. Essa jornada de amor a Deus é desafiadora, mas profundamente recompensadora. É nela que descobrimos paz, propósito e a verdadeira alegria de viver. Pense por um momento, quais são as coisas que mais ocupam sua mente e coração? Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a te amar sobre todas as coisas. Esse simples ato simboliza o seu desejo de se abrir para o amor de Deus e permitir que Ele seja o centro da sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, porque temos muito para compartilhar sobre como crescer nesse amor que transforma tudo. Vamos começar. Número 1. A escolha difícil. Você já parou para pensar em como nossas escolhas moldam nossas vidas? Não falo das escolhas óbvias, como o que comer ou o que vestir, mas daquelas que desafiam o mais íntimo do nosso coração. Aquelas escolhas que colocam em xeque tudo o que somos e acreditamos. Amar a Deus sobre todas as coisas é, sem dúvida, a maior dessas escolhas. E como toda grande decisão, não vem sem um preço. A pergunta é: estamos prontos para pagar esse preço? Abraão foi chamado para fazer uma escolha que parece impossível aos nossos olhos. Imagine, um homem que esperou anos pelo filho prometido, um filho gerado em meio à promessa de Deus, e então, de repente, vem a ordem: leve o menino ao monte e ofereça-o em sacrifício. Isso está registrado em Gênesis capítulo 22, versículo 2, onde Deus diz: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei. Parece cruel, não é? Mas aqui está a profundidade da questão. Deus não queria Isaque. Ele queria o coração de Abraão. Ele queria saber se Abraão amava o presente mais do que o doador. Isso nos leva à reflexão sobre as coisas que valorizamos na vida. Será que amamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus? Será que o nosso emprego, os nossos sonhos, a nossa família, ou até mesmo o conforto que conquistamos, tem tomado o lugar que pertence a Ele no nosso coração? Abraão não hesitou. Ele obedeceu. Levou Isaque a lenha, o fogo e um coração cheio de fé, mas também de uma dor que talvez nenhum de nós consiga compreender. Ele não sabia o que Deus faria, mas sabia quem Deus era. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Confiar nele, mesmo quando tudo parece sem sentido. É escolher Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que amamos profundamente. Pense no que Abraão deve ter sentido enquanto subia o monte. Cada passo era um peso, cada movimento, uma decisão renovada de obedecer. E no momento mais crítico, quando levantou o cutelo para sacrificar seu filho, veio a voz de Deus: não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Essa história é muito mais do que um relato antigo. É um espelho para nossas vidas. Quantas vezes somos colocados diante de decisões que testam nossa lealdade a Deus? Talvez não seja uma ordem tão direta quanto a de Abraão, mas enfrentamos escolhas todos os dias. Sacrificar nossa honestidade para avançar na carreira, priorizar nosso conforto, em vez de ajudar alguém em necessidade, ou mesmo deixar nossa fé em segundo plano para agradar outras pessoas. A escolha de amar a Deus sobre todas as coisas exige coragem. É uma decisão que envolve entregar nossos medos, nossas inseguranças
e até mesmo aquilo que consideramos mais precioso. Muitas vezes, o que Deus pede de nós não é um sacrifício físico, mas um sacrifício interno. Ele quer que coloquemos nossos desejos, nossos planos e até nossas relações no altar e digamos: Senhor, isso é teu, eu confio em ti. É interessante que o mesmo Deus que pediu a Abraão para sacrificar Isaque foi o Deus que, séculos depois, entregou o seu próprio filho por nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, lemos: Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O amor de Deus por nós é o exemplo mais puro de um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Ele não apenas pede que o amemos sobre todas as coisas, mas nos mostra como fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas não é fácil, mas é transformador. É uma decisão que nos liberta das amarras deste mundo e nos conecta com algo muito maior do que podemos imaginar. Cada vez que escolhemos obedecer, confiar e colocar Deus em primeiro lugar, nossa fé cresce, nosso caráter é moldado e experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria subida ao monte. Talvez Deus esteja pedindo que você confie nele em uma área que é difícil de entregar. Pode ser um relacionamento, um sonho ou até mesmo um ressentimento que você tem guardado. Seja o que for, lembre-se de que Deus não está pedindo isso para te punir, mas para te libertar. Ele quer te mostrar que, quando colocamos tudo em suas mãos, Ele cuida de nós de maneiras que nunca poderíamos imaginar. O amor a Deus não é apenas uma emoção ou um sentimento bonito. É uma escolha diária. É uma decisão de obedecer, confiar e segui-lo, mesmo quando isso significa renunciar a algo que nos é caro. E assim como Abraão, descobrimos que Deus sempre tem um plano maior. Ele sempre provê. Afinal, quando Abraão levantou os olhos, viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto, o sacrifício que Deus havia providenciado. E isso nos lembra que quando escolhemos a Deus nunca perdemos. Pelo contrário, ganhamos mais do que poderíamos imaginar. Número 2. O preço da prioridade. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa colocar algo como prioridade na sua vida? Não estamos falando de um conceito abstrato ou de algo que fica bonito de se dizer, mas da realidade prática de escolher aquilo que ocupa o centro do seu coração e das suas decisões. Amar a Deus sobre todas as coisas exige que Ele seja nossa prioridade máxima, acima de nossos sonhos, planos, bens e até mesmo das pessoas que mais amamos. É uma escolha que custa algo, e muitas vezes custa caro. A história do jovem rico, relatada em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, nos confronta diretamente com essa verdade. Um homem se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus, percebendo a intenção de seu coração, responde que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem rapidamente afirma que já fazia isso e, com confiança, questiona: que me falta ainda? Então Jesus, com amor e compaixão, coloca diante dele o preço da verdadeira prioridade. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. A reação do jovem rico foi um silêncio cheio de peso. Ele se afastou triste, porque possuía muitos bens. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o que ele pensou naquele momento, mas podemos imaginar o conflito interno que enfrentou. Ele amava a Deus, mas amava também suas posses. E naquele momento crucial, o amor pelos bens materiais falou mais alto. O que poderia ter sido um encontro transformador com Jesus se tornou uma oportunidade perdida. Essa história nos desafia a fazer uma pergunta sincera: o que tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas? É fácil dizer que Deus é nossa prioridade, mas quando colocamos isso à prova, será que nossa prática condiz com nossas palavras? Muitos de nós vivemos cheios de boas intenções, mas nossos corações estão divididos entre o amor a Deus e o apego às coisas deste mundo. E o problema não está em possuir bens ou desfrutar das bênçãos que Deus nos dá, mas em permitir que essas coisas se tornem nossos tesouros. Jesus foi direto ao ponto quando disse em Mateus,
capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa declaração é um convite e, ao mesmo tempo, um alerta. Se o nosso coração está em nossos bens, em nosso trabalho ou mesmo em nossos relacionamentos, estamos colocando esses tesouros acima de Deus. Mas, quando decidimos priorizar Deus, estamos depositando nosso coração no único lugar onde ele estará seguro, nos céus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa confiar que Ele é suficiente. Muitas vezes, isso envolve renunciar àquilo que temos medo de perder. Para alguns, pode ser abrir mão do controle sobre a própria vida e deixar Deus liderar. Para outros, pode ser abandonar um pecado que tem sido um conforto destrutivo. E para muitos, pode significar desapegar de algo que não é ruim em si mesmo, mas que ocupa o lugar que deveria ser de Deus. É interessante perceber que Jesus não chamou o jovem rico para viver na pobreza. Ele o chamou para viver na liberdade. O que Jesus ofereceu foi algo infinitamente maior do que o jovem poderia imaginar: um tesouro no céu e um relacionamento direto com o próprio Filho de Deus. No entanto, o jovem não conseguiu enxergar além do preço que precisaria pagar. Assim também acontece conosco. Quando Deus nos chama a priorizá-lo, pode parecer que estamos perdendo algo valioso. Pode parecer que o custo é alto demais. Mas o que ele nos oferece em troca é inestimável. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus nos lembra: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a essência do chamado de Deus. Trocar o temporário pelo eterno, o passageiro pelo permanente, o finito pelo infinito. Mas como na prática, colocamos Deus como prioridade em nossas vidas? Isso começa em pequenas escolhas diárias. É decidir dedicar tempo para estar com Ele, em oração e leitura da Bíblia, mesmo quando a rotina está corrida. É decidir ser honesto no trabalho, mesmo quando a desonestidade parece mais lucrativa. É colocar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que amamos. Colocar Deus como prioridade não é um ato único, mas uma decisão contínua. Cada dia traz novos desafios e novas oportunidades para reafirmar nossa escolha. É por isso que Jesus nos chama a tomar nossa cruz diariamente. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Não é fácil, mas é possível. E, acima de tudo, é recompensador. Ao olhar para a história do jovem rico, podemos aprender o que não fazer, mas também podemos aprender algo precioso. Jesus não exige nada de nós que Ele mesmo não esteja disposto a nos ajudar a cumprir. Ele não quer que andemos sozinhos nesse caminho. Ele nos oferece sua presença, sua força e sua graça para que possamos priorizá-lo em tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o chamado mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador que podemos atender. É uma escolha que nos desafia a abrir mão do que achamos que precisamos para abraçar o que realmente importa. E no final, não há preço que possa se comparar à alegria de viver plenamente para aquele que nos ama e que nos deu tudo, inclusive sua própria vida. Número 3. O silêncio que prova a fé. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio? Aquele silêncio que parece ecoar nas suas orações, como se suas palavras estivessem batendo em uma parede invisível e voltando para você. É um momento que pode ser assustador, frustrante e até mesmo desolador. É nesse silêncio, no entanto, que o amor a Deus sobre todas as coisas é colocado à prova de forma mais intensa. Quando não temos respostas, quando tudo parece escuro, será que ainda somos capazes de confiar nele? A história de Jó é um dos maiores exemplos de fé em meio ao silêncio de Deus. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, e tudo em sua vida parecia prosperar. Mas de repente ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Tudo o que ele conhecia como segurança foi arrancado de suas mãos. E o que é ainda mais impressionante, durante todo esse processo, Deus permaneceu em silêncio. Em Jó, capítulo 13, versículo 15, encontramos uma das declarações mais profundas de fé em toda a Bíblia. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não entendia por que estava sofrendo. Ele não tinha explicações.
não tinha consolo imediato, mas tinha algo que sustentava sua alma, sua confiança em Deus. Esse é o tipo de amor que transcende as circunstâncias, que não depende de bênçãos visíveis, mas se apoia na certeza de quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Amar a Deus sobre todas as coisas significa confiar no seu caráter, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Esse versículo é um convite para entregarmos nossa necessidade de controle e compreensão, e abraçarmos o mistério do amor e da soberania de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de silêncio agora. Talvez tenha orado fervorosamente por algo, a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento ou uma porta de emprego, e ainda não tenha recebido a resposta que esperava. É fácil começar a questionar: será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Será que fiz algo errado? Esses pensamentos são naturais, mas o silêncio de Deus não significa sua ausência. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele está trabalhando de forma mais profunda em nossas vidas. Um dos momentos mais emblemáticos do silêncio de Deus aconteceu na cruz. Enquanto Jesus estava pendurado, carregando o peso dos pecados do mundo, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse clamor de Jesus ecoa o sentimento que todos nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. Mas mesmo em meio àquele silêncio, Jesus confiou no plano do Pai. Ele entregou seu Espírito com a certeza de que a vitória viria. O silêncio de Deus não é um sinal de que Ele te abandonou. Pelo contrário, pode ser um sinal de que Ele está te preparando para algo maior. É nesse espaço de espera que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a amá-lo pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. O silêncio é, muitas vezes, um convite para aprofundarmos nossa intimidade com Ele, para buscarmos sua presença de forma ainda mais sincera. Pense na semente que é plantada no solo. Antes que ela brote e dê frutos, há um período em que parece que nada está acontecendo. Mas, na verdade, debaixo da terra, onde ninguém pode ver, a semente está se transformando, criando raízes, se fortalecendo. Assim também acontece conosco. O silêncio de Deus é o solo fértil, onde nossa fé cria raízes profundas. Amar a Deus em meio ao silêncio é um ato de coragem. É continuar orando, mesmo quando as respostas não vêm. É permanecer obediente, mesmo quando não entendemos o porquê. É louvar, mesmo quando o coração está pesado. É dizer, como Jó: nele esperarei, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. No Salmo 46, versículo 10, encontramos um convite poderoso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o chamado para descansarmos no amor de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz sutil de Deus, que muitas vezes é abafada pelo barulho das nossas próprias preocupações e ansiedades. Talvez o maior desafio do silêncio de Deus seja nos lembrar que nosso relacionamento com Ele não é uma transação. Não amamos a Deus porque Ele nos dá o que pedimos, mas porque Ele é digno de todo o amor, independentemente das circunstâncias. É um amor que reconhece que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Ao olhar para a história de Jó, podemos ver que o silêncio de Deus não foi o fim. Ele restaurou a vida de Jó, dando-lhe o dobro do que havia perdido. Mas, mais importante do que as bênçãos materiais, Jó saiu dessa experiência com uma fé inabalável e uma compreensão mais profunda de quem Deus era. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, ele declara: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O silêncio de Deus é um convite para crescermos. É um chamado para aprofundarmos nossa fé, para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo quando não temos todas as respostas. E quando passamos por esse teste, descobrimos que o silêncio de Deus não é vazio, mas está repleto de propósito e amor. Número 4. Além das aparências. Quantas vezes você já se sentiu tentado
a impressionar alguém com uma aparência de perfeição. Na era em que vivemos, é quase natural tentar mostrar ao mundo o melhor de nós, mesmo que, por dentro, as coisas estejam confusas, bagunçadas e até quebradas. Mas quando falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, Ele não está interessado no que mostramos para os outros. Ele olha além das aparências e busca o que está no mais profundo do nosso coração. Isso nos desafia a refletir. Será que o que apresentamos a Deus é autêntico? Jesus enfrentou essa questão diretamente quando confrontou os fariseus, o grupo religioso mais respeitado de sua época. Para o povo, eles eram os modelos de espiritualidade e santidade. Suas orações eram longas, seus jejuns eram rigorosos, e seus gestos de caridade eram exibidos publicamente. No entanto, Jesus não se impressionava com essas aparências. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essas palavras são tão relevantes hoje quanto eram naquele tempo. Às vezes podemos cair na armadilha de transformar nossa fé em um espetáculo, algo que fazemos para sermos vistos como bons, corretos ou espirituais. Podemos ir à igreja, cantar hinos, até mesmo participar de ministérios, mas se nosso coração não está verdadeiramente voltado para Deus, tudo isso é vazio. Amar a Deus sobre todas as coisas significa mais do que cumprir rituais ou aparentar santidade. É uma entrega genuína que começa no coração. Pense em um copo. Por fora, ele pode parecer limpo e brilhante, mas se por dentro estiver sujo, ninguém beberá dele. Essa foi exatamente a metáfora que Jesus usou em Mateus, capítulo 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e egoísmo. Essa é uma imagem poderosa que nos faz parar e perguntar: como está o interior do meu copo? Será que minha devoção a Deus é verdadeira ou apenas superficial? Para amar a Deus além das aparências, precisamos ser honestos com Ele e conosco mesmos. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos autênticos. Ele não se impressiona com palavras bonitas ou gestos grandiosos se nosso coração está distante. Ele quer que nos aproximemos dele com sinceridade, trazendo nossas falhas, nossos medos e nossos pecados, confiando que Ele é capaz de nos transformar. Um exemplo claro disso está na história do publicano e do fariseu, contada por Jesus em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. O fariseu, cheio de orgulho, orava agradecendo por não ser como os outros homens, enquanto o publicano, reconhecendo sua condição de pecador, batia no peito e dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador." Jesus declarou que foi o publicano, e não o fariseu quem saiu justificado. Isso nos mostra que Deus não está procurando uma fachada de justiça, mas um coração contrito e quebrantado. Amar a Deus sobre todas as coisas também significa não buscar agradar aos outros, mas agradar a Ele. É fácil nos perdermos no desejo de sermos aceitos ou admirados pelas pessoas, mas, no fim, o que importa é o que Deus pensa de nós. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo faz uma declaração incisiva. Por acaso eu procuro a aprovação dos homens ou de Deus? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Esse amor autêntico nos liberta. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não precisamos mais viver para impressionar os outros ou para manter uma aparência de perfeição. Podemos ser vulneráveis, reais, e isso nos aproxima ainda mais dele. Como está escrito em Salmos, capítulo 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Talvez você se sinta cansado de tentar ser alguém que não é, ou de manter uma aparência que não reflete o que você realmente sente por dentro. A boa notícia é que Deus te ama exatamente como você é, e Ele quer te ajudar a crescer e mudar, começando pelo seu coração. Ele não espera que você seja perfeito, mas que você seja sincero. A jornada para amar a Deus além das aparências começa com uma decisão: parar de tentar impressioná-lo com o que fazemos
e começar a buscá-lo pelo que ele é. Não se trata de uma performance, mas de um relacionamento. Quando amamos a Deus dessa forma, nosso exterior naturalmente reflete o que está dentro de nós, porque somos transformados de dentro para fora. A pergunta que devemos fazer não é: o que as pessoas pensam de mim? Ou como pareço aos olhos do mundo? A verdadeira questão é: meu coração pertence a Deus? Quando a resposta é sim, descobrimos a liberdade e a alegria de viver um amor genuíno, que não depende de aparências, mas de uma conexão profunda com o Criador que vê além de tudo. Número 5. A vida por trás do simples. Você já reparou como somos constantemente pressionados a fazer mais, conquistar mais e nos ocupar a ponto de mal termos tempo para respirar? Na correria da vida moderna, somos levados a acreditar que, para mostrar amor a Deus, precisamos realizar grandes coisas, fazer sacrifícios gigantescos ou estar envolvidos em atividades incessantes. Mas será que Deus realmente nos chama para essa correria? E se o maior ato de amor a Deus fosse simplesmente estar com Ele em silêncio, com o coração aberto? A história de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, nos convida a refletir sobre isso. Jesus chegou à casa das duas irmãs e Marta imediatamente começou a se preocupar em servi-lo. Ela estava ocupada preparando tudo, cuidando de cada detalhe, enquanto Maria simplesmente sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, frustrada, reclamou com Jesus pedindo que ele mandasse Maria ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse episódio nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas não é uma questão de fazer muito, mas de estar presente. Marta não estava fazendo algo errado ao querer servir Jesus. Seu erro foi permitir que a preocupação e a agitação roubassem a oportunidade de estar com Ele. Muitas vezes, nos encontramos no mesmo lugar. Estamos tão ocupados com as responsabilidades da vida, com nossas metas e com a pressão de fazer mais para Deus, que nos esquecemos do que realmente importa: nossa comunhão com Ele. Maria escolheu a melhor parte porque entendeu que, antes de qualquer coisa, amar a Deus significa estar aos seus pés. Não se trata de grandes gestos ou realizações, mas de um coração disposto a ouvir, aprender e estar em sua presença. E ao fazer isso, Maria nos dá um exemplo prático de como viver um amor verdadeiro e simples por Deus. Quantas vezes complicamos algo que deveria ser tão simples? Achamos que, para agradar a Deus, precisamos estar envolvidos em todos os ministérios da igreja, cumprir um cronograma rigoroso de devoções ou realizar grandes obras. Embora tudo isso tenha seu valor, se não estivermos realmente conectados com Deus, nosso esforço será em vão. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o coração de Deus para nós. Ele não quer que vivamos sobrecarregados, mas que encontremos descanso e propósito em sua presença. Amar a Deus sobre todas as coisas exige que priorizemos estar com Ele, mesmo nas coisas mais simples. Talvez isso signifique parar por alguns minutos no meio de um dia agitado para agradecer. Talvez signifique desligar o celular e ler um trecho da Bíblia com calma. Ou, quem sabe, seja apenas um momento de oração silenciosa enquanto você respira fundo. Deus não está em busca de espetáculos. Ele está em busca de um coração sincero. Jesus frequentemente nos deu o exemplo de como viver uma vida simples e conectada ao Pai. Apesar de estar sempre rodeado por multidões e demandas, ele fazia questão de se retirar para lugares solitários e orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Esses momentos de simplicidade e solitude não eram uma pausa em sua missão. Eles eram a essência de seu relacionamento com o Pai. Isso nos mostra que o simples não é menos importante. Pelo contrário, é no simples que encontramos a profundidade. Talvez você se sinta como Marta, sobrecarregado por tantas responsabilidades, tentando equilibrar trabalho, família, igreja e tantas outras coisas. Não é fácil desacelerar em um mundo que glorifica a produtividade e o desempenho, mas o chamado de Deus para nós
não é para uma vida de correria, e sim para uma vida de intimidade com Ele. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nossa maior produtividade vem de estar conectados a Ele. A vida por trás do simples é uma vida de dependência e confiança. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, descobrimos que não precisamos provar nada para Ele. Ele não nos ama pelo que fazemos, mas pelo que somos, seus filhos. Isso nos liberta para viver com autenticidade, sem a pressão de tentar impressioná-lo ou os outros. É um amor que se expressa em pequenos gestos, um louvor cantado com o coração, um ato de bondade feito em segredo ou uma oração sincera no silêncio do nosso quarto. Maria nos mostrou que a melhor parte não está nas grandes conquistas, mas em simplesmente estar com Jesus. Esse é o convite que Deus nos faz todos os dias: parar, respirar e lembrá-lo de que Ele é o centro de nossas vidas. Quando escolhemos a vida por trás do simples, descobrimos que o amor a Deus não é algo complicado ou distante. Ele está nos momentos mais comuns, na quietude de um coração que escolhe estar aos pés do Mestre. Número 6. Os deuses invisíveis. Você já parou para pensar em como muitas vezes construímos deuses em nossas vidas sem sequer perceber? Não estou falando de estátuas ou imagens, mas de coisas que tomam o lugar que deveria ser exclusivo de Deus em nossos corações. Amar a Deus sobre todas as coisas não significa apenas adorá-lo, significa rejeitar todos os outros deuses invisíveis que competem pela nossa devoção. E acredite, eles estão por toda parte. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus nos dá um mandamento claro: não terás outros deuses diante de mim. Para o povo de Israel, isso significava rejeitar os ídolos das nações ao redor. Mas para nós, os ídolos modernos são mais sutis. Eles se escondem em coisas que muitas vezes são boas por si mesmas, mas que, quando colocadas acima de Deus, tornam-se perigosas. Dinheiro, trabalho, sucesso, aparência, tecnologia, relacionamentos, todos esses podem se tornar deuses invisíveis em nossas vidas. Um exemplo clássico disso está na história de Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, contada em Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem, sob pena de serem lançados em uma fornalha ardente. Esses jovens, porém, recusaram-se a se curvar. Em Daniel capítulo 3, versículo 18, eles declararam: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa história nos desafia a refletir. Em quantos momentos temos nos curvado a estátuas modernas? Talvez não seja uma estátua física, mas quantas vezes sacrificamos nossos valores, nosso tempo e até mesmo nossa fé em nome de algo que consideramos indispensável. Às vezes esses deuses não são externos, mas internos. Nosso orgulho, nosso desejo de controle ou até mesmo nossa necessidade de aprovação. Amar a Deus sobre todas as coisas exige que identifiquemos esses deuses invisíveis e os colocamos em seu devido lugar. Isso não significa abandonar tudo o que temos ou gostamos, mas entender que nada pode ocupar o trono do nosso coração além de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus nos alerta: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O problema dos deuses invisíveis é que eles prometem muito, mas entregam pouco. Dinheiro pode oferecer conforto, mas nunca dará paz. Sucesso pode trazer reconhecimento, mas não trará significado. Relacionamentos podem trazer alegria, mas nunca preencherão o vazio que só Deus pode preencher. Quando colocamos essas coisas no lugar de Deus, acabamos presos em um ciclo de insatisfação e ansiedade, sempre buscando algo mais. Mas como podemos identificar esses deuses invisíveis? Uma boa pergunta a se fazer é:
O que ocupa mais os meus pensamentos e o meu tempo? O que me faz sentir seguro ou realizado? Se a resposta a essas perguntas não for Deus, talvez seja a hora de reavaliar nossas prioridades. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, somos orientados: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Daniel e seus amigos nos mostram que é possível resistir aos deuses deste mundo, mas isso exige coragem e fé. Quando foram lançados na fornalha, não estavam sozinhos. Deus estava com eles, protegendo-os das chamas. Isso nos lembra que, quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, Ele nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Amar a Deus sobre todas as coisas também significa confiar que Ele é suficiente. Não precisamos correr atrás de outros deuses para preencher o que achamos que está faltando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo nos assegura: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse é o coração de Deus para nós. Ele quer ser nossa fonte de segurança, paz e alegria. Talvez você esteja lutando contra um Deus invisível em sua vida neste momento. Pode ser um hábito, uma ambição ou até mesmo algo que você ama profundamente. Renunciar a isso pode parecer impossível, mas lembre-se, Deus nunca te pede para abrir mão de algo sem te oferecer algo muito maior em troca. Ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração e nos dar a verdadeira liberdade. Quando colocamos Deus acima de tudo, não apenas o honramos, mas também experimentamos a plenitude de sua presença. É uma escolha diária, uma decisão de confiar nele e rejeitar tudo o que tenta tomar seu lugar. E quando fazemos isso, descobrimos que não precisamos de mais nada além dele. Número 7. O teste do desapego. Você já sentiu que estava segurando algo com tanta força que não conseguia mais abrir as mãos para receber nada novo? Amar a Deus sobre todas as coisas nos convida a soltar, a desapegar de tudo aquilo que insiste em nos prender. Mas o desapego não é apenas sobre abrir mão de coisas materiais. É um teste profundo de onde está o nosso coração e no que confiamos verdadeiramente. Jesus nos dá um exemplo poderoso sobre o desapego em sua própria vida. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, vemos que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, afastando-se de todas as coisas que poderiam distraí-lo de sua missão. Ali no meio do deserto, ele enfrentou tentações que testaram sua dependência completa de Deus. A primeira tentação foi transformar pedras em pão, uma oferta para saciar sua fome física. Mas a resposta de Jesus foi clara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O que aprendemos aqui é que o desapego vai além de renunciar a coisas materiais. É sobre colocar nossa confiança em Deus como nossa única fonte. É saber que Ele é suficiente, mesmo quando tudo o mais nos falta. Mas sejamos honestos, desapegar não é fácil. Há momentos em que parece que estamos perdendo algo vital, algo que nos define ou nos dá segurança. E é exatamente por isso que o desapego se torna um teste tão poderoso de amor e fé. Abraão enfrentou esse teste quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, seu filho amado, o filho da promessa. Imagine o conflito interno de Abraão enquanto subia o Monte Moriá com Isaque ao seu lado, carregando a lenha para o sacrifício. A obediência de Abraão não era uma questão de indiferença ou insensibilidade. Era um ato de confiança absoluta em Deus. Ele sabia que se Deus havia prometido uma descendência por meio de Isaque, ele também seria fiel para cumprir sua palavra, mesmo que isso significasse ressuscitar o menino. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 19, lemos: Abraão raciocinou que Deus podia ressuscitar os mortos, e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Assim como Abraão, somos chamados a colocar tudo o que temos e somos no altar de Deus. Pode ser um sonho, uma relação, um hábito, ou até mesmo o medo de perder algo que consideramos essencial. Amar a Deus sobre todas as coisas significa confiar que, ao entregarmos tudo a Ele,
Não estamos realmente perdendo, mas permitindo que Ele trabalhe em nossa vida de maneiras que jamais poderíamos imaginar. O desapego também é um convite para depender mais de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos ensina: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Isso não significa que não devemos ter bens ou aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, mas que não podemos deixar que essas coisas definam nossa identidade ou roubem o lugar de Deus em nossas vidas. Pense em um vaso cheio de pedras. Se quisermos enchê-lo com água, primeiro precisamos remover as pedras. Assim também é o nosso coração. Muitas vezes está tão cheio de preocupações, ambições e apegos que não há espaço para o que Deus quer derramar em nós. O desapego é o ato de tirar essas pedras, de abrir mão do que nos prende, para que possamos ser preenchidos com a paz e a presença de Deus. Talvez você esteja segurando algo que Deus está te pedindo para soltar. Pode ser o medo de perder o controle, a necessidade de agradar a todos, ou até mesmo algo que você ama profundamente. Soltar não significa que você está abandonando ou desistindo, mas que está confiando em Deus para cuidar disso melhor do que você jamais poderia. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O teste do desapego é, na verdade, um presente. É a oportunidade de experimentar a liberdade que vem de confiar plenamente em Deus. Quando colocamos nossas preocupações, nossos planos e nossos apegos em suas mãos, descobrimos que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E mais do que isso, percebemos que nosso valor e nossa identidade não estão no que temos ou no que fazemos, mas em quem somos aos olhos dele. Ao final, Abraão não perdeu Isaque. Deus proveu um carneiro para o sacrifício, mostrando que Ele é fiel para cuidar daqueles que confiam nele. E o mesmo vale para nós. Quando soltamos o que estamos segurando com tanta força, abrimos espaço para que Deus nos abençoe, de formas que jamais imaginamos. Amar a Deus sobre todas as coisas é escolher confiar nele, mesmo quando isso significa abrir mão do que pensamos que não podemos viver sem. É entender que em suas mãos não há perdas, apenas ganhos eternos. Número 8. A coragem de dizer não. Quantas vezes você já se viu em situações em que dizer não parecia impossível? A pressão de agradar, o medo de rejeição ou até mesmo a tentação de ceder para evitar problemas podem nos fazer comprometer aquilo em que acreditamos. Amar a Deus sobre todas as coisas muitas vezes exige algo que parece simples, mas é profundamente desafiador. A coragem de dizer não ao que nos afasta dele, mesmo que isso nos coloque em situações difíceis ou nos custe algo valioso. Um dos exemplos mais inspiradores de coragem diante da pressão vem de 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Em Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro imensa e ordenou que todos a adorassem quando ouvissem o som de instrumentos musicais. Aqueles que se recusassem seriam lançados em uma fornalha ardente. Imagine a cena: uma multidão se prostrando, música ecoando pelo ar, e no meio disso, 3 jovens permanecendo em pé, desafiando a ordem do rei. Eles poderiam ter se justificado: é só uma vez. Não vamos realmente acreditar nisso, apenas fingir. Ou, Deus sabe como estamos sendo pressionados. Mas eles escolheram permanecer firmes. Quando foram confrontados, deram uma resposta que ecoa até hoje como um testemunho de fé e amor a Deus acima de tudo. Em Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, eles declararam: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela e nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa resposta é um exemplo poderoso de que o amor a Deus não está condicionado às circunstâncias. Eles confiaram em Deus,
sabendo que ele poderia salvá-los, mas permaneceram fiéis mesmo diante da possibilidade de morte. Essa coragem de dizer não ao que nos afasta de Deus é essencial para amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, as pressões que enfrentamos não são tão dramáticas quanto uma fornalha ardente, mas elas podem ser igualmente desafiadoras. Pode ser um convite para participar de algo que sabemos que desagrada a Deus, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro à custa de nossos valores, ou até mesmo a tentação de priorizar algo ou alguém acima do nosso relacionamento com Deus. O sim fácil, nesses momentos, pode parecer a saída mais conveniente, mas o não corajoso é o que realmente demonstra nossa lealdade a Deus. Dizer não é difícil, porque geralmente vem acompanhado de consequências. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados na fornalha por sua recusa, mas na fornalha eles não estavam sozinhos. Em Daniel capítulo 3, versículo 25, Nabucodonosor, espantado, declarou: Eu vejo 4 homens andando soltos dentro do fogo, sem sofrerem nenhum dano, e o quarto parece um filho dos deuses. Deus não apenas honrou a coragem deles, mas também esteve presente com eles no momento mais difícil. Isso nos ensina que, quando temos a coragem de dizer não ao que é errado, Deus não nos abandona. Ele caminha conosco no meio das consequências e usa esses momentos para demonstrar seu poder e fidelidade. É nessa coragem que mostramos que nosso amor a Deus não é apenas teórico, mas prático e inabalável. Mas como desenvolver essa coragem? Tudo começa com uma decisão firme de colocar Deus em primeiro lugar antes que a pressão venha. Em Josué capítulo 24, versículo 15, lemos: Escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando temos essa decisão clara em nossos corações, fica mais fácil resistir às pressões do mundo. Além disso, a oração e a leitura da palavra de Deus nos fortalecem, renovando nossa mente e nos preparando para enfrentar desafios. Outra maneira de cultivar essa coragem é lembrar que nossas escolhas têm impacto eterno. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus pergunta: De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que parece um ganho temporário ao dizer sim ao que é errado nunca vale a pena, comparado à alegria de viver em obediência a Deus e à certeza de estar no centro da sua vontade. Talvez você esteja enfrentando um momento em que precisa dizer não a algo que parece irresistível. Pode ser uma oportunidade que contraria os princípios de Deus, uma relação que não glorifica a Ele, ou até mesmo a pressão para seguir a multidão em algo que você sabe que está errado. Saiba que sua coragem de dizer não será honrada por Deus. Ele não apenas te sustentará, mas também usará sua fidelidade como um testemunho para impactar outras vidas. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não apenas foram salvos da fornalha, mas sua coragem levou o próprio rei Nabucodonosor a reconhecer o poder de Deus. Em Daniel, capítulo 3, versículo 29, ele declarou: Não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Quando escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas e dizer não ao que nos afasta dele, nos tornamos instrumentos para mostrar ao mundo quem Ele é. Dizer não nem sempre será fácil, mas é uma expressão poderosa do nosso amor e lealdade a Deus. É um ato de fé que demonstra que confiamos nele acima de tudo. E como vimos na história desses 3 jovens, Deus nunca deixa de honrar aqueles que o colocam em primeiro lugar, mesmo quando isso exige coragem diante do fogo. Número 9. Quando o amor exige renúncia. Você já sentiu o peso de abrir mão de algo importante por uma causa maior? Renunciar não é fácil, e muitas vezes o simples pensamento de deixar algo para trás traz um aperto no coração. No entanto, amar a Deus sobre todas as coisas, muitas vezes, nos chama a renunciar, a deixar de lado o que consideramos valioso para abraçar o que é eterno. É uma prova de amor que, embora difícil, nos aproxima de Deus de maneira profunda e transformadora. Um dos exemplos mais marcantes de renúncia por amor a Deus está na vida de Pedro. Em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, lemos sobre o chamado de Jesus a Pedro e André. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A reação deles é impressionante.
No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Pedro era pescador, e suas redes não eram apenas ferramentas de trabalho, eram a base de sua segurança e sustento. Deixar as redes foi muito mais do que largar um trabalho. Foi abrir mão de sua estabilidade e de tudo o que conhecia para seguir Jesus. Esse momento de renúncia reflete algo que todos enfrentamos em algum ponto da jornada de fé: a decisão de abrir mão de algo em prol de um chamado maior. Às vezes pode ser um sonho que não se alinha à vontade de Deus, um relacionamento que nos distancia dele, ou até mesmo uma prática ou hábito que, embora comum, não glorifica a Deus. Renunciar é doloroso, porque nos força a confrontar nosso apego às coisas temporais, mas é também uma demonstração de confiança plena naquele que nos chamou. Jesus abordou diretamente o custo da renúncia em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. À primeira vista, isso pode parecer extremo, mas Jesus não está dizendo que precisamos viver sem bens ou recursos. Ele está dizendo que nada deve ocupar o lugar dele em nosso coração. Renunciar, neste contexto, é abrir mão de tudo aquilo que nos impede de amar e seguir a Deus plenamente. Essa renúncia é um ato de amor, mas também de fé. Em Marcos capítulo 10, versículos 28 a 30, Pedro questiona Jesus sobre o que eles receberiam em troca de terem deixado tudo para segui-lo. E Jesus responde: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e na era futura, a vida eterna. Isso nos lembra que quando renunciamos algo por Deus, nunca perdemos. Pelo contrário, somos recompensados de maneiras que vão muito além do que podemos imaginar. Mas na prática, como encontramos força para renunciar? Primeiro, precisamos reconhecer que o que Deus nos oferece é sempre melhor do que o que deixamos para trás. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo declara: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa perspectiva nos ajuda a entender que a renúncia não é sobre perda, mas sobre ganhar algo muito maior, a intimidade com Deus. Além disso, é importante lembrar que Deus nunca nos chama a renunciar algo sem nos dar sua graça para suportar. Ele entende nossas dores, nossos medos e até mesmo nossas hesitações. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso inclui a certeza de que Ele cuida de nós em cada etapa da jornada. Renunciar também é uma forma de libertação. Muitas vezes, estamos tão presos a coisas que acreditamos ser essenciais que não percebemos o peso que elas colocam sobre nós. Quando abrimos mão dessas coisas por Deus, experimentamos uma liberdade que só Ele pode dar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, somos encorajados: deixemos tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Renunciar é, em essência, deixar para trás o peso que nos impede de avançar. Talvez hoje Deus esteja te chamando a renunciar a algo. Pode ser um apego material, um sonho que não se alinha ao propósito dele, ou até mesmo uma atitude ou pensamento que tem te afastado de sua presença. Seja o que for, saiba que Ele está contigo nesse processo. Ele não apenas vê o seu sacrifício, mas também te fortalece para seguir em frente. Renunciar não é o fim, é o começo de algo novo. Quando deixamos nossas redes para trás, abrimos espaço para que Deus nos leve a lugares e experiências que jamais imaginaríamos. É um ato de amor que demonstra que confiamos nele mais do que em qualquer outra coisa. E assim como Pedro, ao deixarmos nossas redes, nos tornamos pescadores de algo muito maior, os propósitos eternos de Deus. Número 10. Amor que rompe barreiras. Você já se sentiu isolado por causa da sua fé ou das suas escolhas espirituais? Amar a Deus sobre todas as coisas nem sempre é fácil, especialmente quando isso nos coloca em oposição às expectativas do mundo ao nosso redor.
Muitas vezes esse amor exige que rompamos barreiras sociais, culturais e às vezes até emocionais para permanecermos fiéis àquele que nos chamou. Um exemplo poderoso de amor que rompe barreiras está na vida de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Em Atos, capítulo 6, versículo 8, lemos que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele era respeitado por sua sabedoria e coragem, mas sua fé em Cristo rapidamente se tornou uma ameaça para os líderes religiosos da época. Estevão foi acusado injustamente e levado ao Sinédrio, onde, ao invés de se defender, ele proclamou corajosamente a verdade de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. No discurso de Estevão, registrado em Atos capítulo 7, ele resumiu a história de Israel e confrontou os líderes religiosos por sua resistência à vontade de Deus. Suas palavras foram tão impactantes que provocaram a ira daqueles que o ouviram, e quando chegaram ao limite de sua paciência, eles o apedrejaram. Mas, no meio da perseguição, Estevão demonstrou o tipo de amor que só pode vir de Deus. Enquanto era apedrejado, ele orou: Senhor, não os culpes por este pecado. Atos capítulo 7, versículo 60. Esse é o amor que rompe barreiras, um amor que perdoa mesmo quando é rejeitado, que continua firme mesmo diante da morte. A história de Estevão nos desafia a refletir o quanto estamos dispostos a amar a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar barreiras aparentemente intransponíveis. Muitas vezes, essas barreiras não são físicas, mas emocionais ou sociais. Pode ser o medo de ser rejeitado por amigos ou familiares por causa da nossa fé, a pressão para se conformar a valores que vão contra a palavra de Deus, ou até mesmo a tentação de desistir quando enfrentamos dificuldades. Jesus nos alertou sobre essas barreiras em João, capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Amar a Deus sobre todas as coisas significa aceitar que, às vezes, seremos incompreendidos ou até mesmo rejeitados. Mas, como Estevão, somos chamados a permanecer firmes, confiando que Deus está conosco em cada momento. Rompemos barreiras quando escolhemos amar, mesmo quando somos odiados. Em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, Jesus nos ensina: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Esse amor não é natural. Ele vem de Deus. É um amor que desafia a lógica humana e mostra ao mundo que há algo maior em nossas vidas. Rompemos barreiras quando colocamos nossa fé acima das expectativas sociais. Daniel é outro exemplo de alguém que enfrentou barreiras imensas por amor a Deus. Quando uma lei foi decretada proibindo orações a qualquer deus que não fosse o rei, Daniel continuou orando ao Deus de Israel, mesmo sabendo que isso poderia levá-lo à cova dos leões. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos que ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Sua fidelidade não passou despercebida, e Deus o livrou de forma milagrosa, provando que ele honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. Mas o que acontece quando Deus não nos livra das consequências de nossa fidelidade, como no caso de Estevão? Mesmo assim, ele nos dá força e nos usa como testemunhas de sua graça e poder. Estevão não viu a glória de Deus apenas depois de sua morte. Ele a viu antes, enquanto ainda estava sendo apedrejado. Em Atos capítulo 7, versículo 55, lemos: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Esse é o poder de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos sustenta, mesmo nas situações mais difíceis. Talvez hoje você esteja enfrentando suas próprias barreiras. Pode ser um ambiente de trabalho hostil à sua fé, um relacionamento que te desafia a manter seus valores, ou até mesmo uma luta interna para permanecer firme em meio a dúvidas e medos. Seja qual for a barreira, saiba que Deus está contigo e que o amor a Ele vale qualquer sacrifício. Ele não apenas te dá força para enfrentar as dificuldades, mas também usa sua fidelidade para impactar outras vidas.
Amar a Deus sobre todas as coisas é um amor que transcende as circunstâncias, que rompe barreiras e que se torna um testemunho vivo de quem Ele é. Assim como Estevão e Daniel, somos chamados a ser fiéis, confiando que, mesmo quando as barreiras parecem intransponíveis, Deus está no controle. É um amor que nos liberta, nos transforma e nos sustenta em todas as coisas. Número 11. Os detalhes que importam. Você já pensou que, às vezes, é nos menores gestos que demonstramos o maior amor? Vivemos em uma sociedade que valoriza o grande, o impressionante, o que chama a atenção. Mas, aos olhos de Deus, não são os atos grandiosos que revelam um coração totalmente entregue a Ele, e sim os detalhes, aqueles pequenos momentos de fé e dedicação que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas é perceber que são os detalhes que realmente importam. Um dos exemplos mais impactantes sobre isso está na história da viúva pobre. Em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, vemos Jesus sentado perto do lugar onde as pessoas depositavam suas ofertas. Muitas pessoas ricas colocavam grandes quantias, mas foi uma viúva pobre, com 2 pequenas moedas, que chamou a atenção de Jesus. Ele disse: "Esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." A história da viúva nos ensina que o valor do nosso amor por Deus não está no tamanho do que damos ou fazemos, mas na sinceridade do coração com que agimos. Ela não ofereceu muito aos olhos humanos, mas para Deus, sua oferta era imensurável, porque era tudo o que ela tinha. Isso nos desafia a refletir sobre a motivação por trás de nossos atos. Estamos fazendo algo para impressionar os outros ou porque amamos a Deus de todo o coração? Jesus frequentemente destacava a importância dos detalhes em nossa relação com Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, ele diz: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Isso nos lembra que Deus está atento às pequenas coisas. Ele vê o momento em que você tira um tempo para orar, mesmo em meio à correria. Ele percebe quando você ajuda alguém sem esperar reconhecimento. Ele valoriza o sacrifício que ninguém mais vê. Os detalhes também importam porque revelam onde está o nosso coração. Em Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus declara: "Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." O que fazemos nos pequenos momentos do dia reflete o que realmente amamos. Se Deus é o centro de nossas vidas, isso transparece nas escolhas diárias, nas palavras que dizemos e até nos pensamentos que cultivamos. Pense na vida de Jesus. Ele realizou milagres grandiosos, como alimentar multidões e ressuscitar mortos, mas também demonstrou seu amor em gestos simples e cheios de significado. Ele tocou os olhos de um cego, lavou os pés dos discípulos, acolheu crianças. Esses momentos podem parecer pequenos à primeira vista, mas revelam a profundidade do seu amor por cada pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas também significa amar como Jesus amou, nos detalhes e nas ações simples. Outro exemplo bíblico que destaca os detalhes é a história de Marta e Maria. Em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, Marta estava ocupada com muitas tarefas, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir seus ensinamentos. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu: "Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada." Esse episódio nos mostra que, às vezes, o que parece pequeno, como parar para ouvir Jesus, é o que realmente importa. Amar a Deus nos detalhes é viver com um coração disposto a obedecer, mesmo nas coisas que parecem insignificantes. É ser honesto, mesmo quando ninguém está olhando. É orar antes de tomar uma decisão, por menor que pareça. É expressar gratidão por algo simples, como o nascer do sol ou uma refeição. São esses gestos diários que constroem uma vida centrada em Deus. Talvez você sinta que não tem muito a oferecer a Deus. Pode ser que você olhe para os outros e pense: eles têm mais talento, mais tempo, mais recursos. Mas a história da viúva pobre nos lembra que Deus não está interessado na quantidade, mas na qualidade do que entregamos. Ele não quer as sobras do nosso tempo ou atenção. Ele quer o nosso coração inteiro.
Os detalhes também importam, porque são nesses momentos que Deus fala conosco. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Deus não se revelou a Elias em um vento forte, nem em um terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa tranquila. Muitas vezes, esperamos grandes manifestações de Deus, mas Ele nos encontra nos momentos simples, na quietude de uma oração, no silêncio de um devocional, em um versículo que lemos e que toca nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver com a consciência de que Ele está presente em todos os momentos. Não precisamos fazer algo extraordinário para demonstrar nosso amor. Basta sermos fiéis no dia a dia, nos detalhes que refletem um coração totalmente dedicado a Ele. Porque para Deus, nada é pequeno quando feito com amor. E é exatamente nos detalhes que encontramos a verdadeira essência do amor a Deus. Não são os grandes feitos que o impressionam, mas a fidelidade e a sinceridade de um coração que escolhe colocá-lo acima de tudo, mesmo nas coisas mais simples. Quando vivemos dessa maneira, percebemos que os detalhes não apenas importam, eles são a base de um relacionamento profundo e transformador com Deus. Número 12. Obediência sem condições. Você já enfrentou uma situação em que Deus parecia estar te pedindo algo que não fazia sentido, algo que desafiava sua lógica, sua zona de conforto ou até mesmo seus próprios planos? Amar a Deus sobre todas as coisas exige um tipo de obediência que vai além do entendimento humano. Uma obediência sem condições, sem reservas, que confia no caráter e nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o resultado final. Um exemplo poderoso dessa obediência está na história de Noé. Em Gênesis capítulo 6, Deus ordenou que Noé construísse uma arca gigantesca para salvar sua família e os animais de um dilúvio que ainda não havia acontecido. Imagine como foi para Noé obedecer a essa ordem. Ele vivia em um tempo em que nunca tinha chovido como Deus descreveu, e a construção de uma arca parecia uma tarefa absurda aos olhos humanos. Ainda assim, em Gênesis, capítulo 6, versículo 22, lemos: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. A obediência de Noé não dependia de explicações detalhadas ou garantias visíveis. Ele confiava em Deus o suficiente para agir, mesmo sem entender completamente. E é isso que torna sua história tão inspiradora. Noé obedeceu porque sabia quem era o Deus que o havia chamado. Ele escolheu a fé acima da lógica, a confiança acima da dúvida. Amar a Deus com uma obediência sem condições significa dizer sim a Ele em todas as áreas da nossa vida. Isso não é fácil, especialmente quando o que Deus nos pede parece ir contra o que planejamos ou desejamos. Talvez Ele esteja te pedindo para esperar por algo que você quer agora, ou para deixar para trás algo que tem sido uma fonte de segurança. Seja qual for o caso, a obediência sem condições exige que confiemos em Deus mais do que em nós mesmos. Um exemplo claro disso é a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal e ir para um lugar que ele mostraria. Abraão não sabia para onde estava indo, mas obedeceu. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, lemos: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa disposição de seguir sem saber o destino final é um testemunho de amor e confiança em Deus. Mas o que nos impede de obedecer sem condições? Muitas vezes, é o medo do desconhecido ou o desejo de manter o controle. Queremos ter todas as respostas antes de agir. No entanto, Deus nos chama a confiar nele, não porque entendemos todos os detalhes, mas porque sabemos que ele é fiel. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Jesus também nos deu o exemplo perfeito de obediência sem condições. No jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus, capítulo 26,
versículo 39. Mesmo sabendo da dor e do sofrimento que enfrentaria, Jesus escolheu obedecer porque confiava no plano do Pai. A obediência sem condições nos leva a lugares de crescimento e transformação que nunca imaginaríamos. Quando obedecemos, mesmo sem entender, permitimos que Deus faça em nossa vida o que só Ele pode fazer. E, frequentemente, a maior bênção da obediência não está no resultado imediato, mas na transformação que ocorre dentro de nós ao confiarmos plenamente em Deus. Talvez hoje Deus esteja te chamando para dar um passo de obediência que parece difícil ou até impossível. Pode ser algo grande, como mudar de direção em sua vida, ou algo pequeno, como perdoar alguém que te feriu. Seja o que for, lembre-se de que a obediência é uma expressão de amor a Deus. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Quando obedecemos a Deus, sem condições, mostramos que confiamos nele mais do que em nós mesmos. Mostramos que estamos dispostos a colocar nossa fé em ação, mesmo quando não temos todas as respostas. E assim como Noé, Abraão e Jesus, experimentamos a fidelidade de Deus de maneiras que nunca imaginaríamos. Amar a Deus sobre todas as coisas significa obedecer, não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem Ele é. É uma jornada de fé, uma entrega total, que nos leva a um relacionamento mais profundo com o nosso Criador. E no final, descobrimos que a obediência sem condições não é apenas um ato de amor, mas também o caminho para experimentar a plenitude do amor de Deus em nossa vida. Número 13. A gratidão que transforma. Você já parou para pensar no poder transformador da gratidão? Em meio às lutas e desafios da vida, muitas vezes nos concentramos no que falta, no que desejamos ou no que não deu certo. Mas quando olhamos para Deus com um coração grato, algo muda dentro de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas é em grande parte aprender a expressar gratidão, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, porque a gratidão nos conecta com quem Deus é e transforma a maneira como vemos tudo ao nosso redor. Um exemplo maravilhoso de gratidão transformadora está na história dos 10 leprosos, registrada em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, 10 homens leprosos clamaram de longe: "Jesus, mestre, tem misericórdia de nós." Jesus os ouviu e lhes deu uma instrução simples: "Vão e mostrem-se aos sacerdotes." Enquanto obedeciam, perceberam que haviam sido curados. No entanto, apenas um deles, ao ver que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, jogou-se aos pés de Jesus e o agradeceu. Jesus então perguntou: "Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas capítulo 17, versículo 17. Esse único leproso, que voltou para agradecer, não apenas foi curado fisicamente, mas recebeu algo ainda maior: a salvação. Jesus disse a ele: "Levante-se e vá. A sua fé o salvou." Lucas capítulo 17, versículo 19. A gratidão dele não foi apenas um gesto educado, mas uma expressão de amor e reconhecimento pelo que Deus havia feito. Esse ato mudou sua vida para sempre. A história desse homem nos desafia a refletir. Será que temos vivido com um coração grato? Muitas vezes recebemos tanto de Deus, desde o dom da vida até pequenas bênçãos diárias, e nos esquecemos de parar e agradecer. A falta de gratidão nos faz focar no que está errado, nos sobrecarrega com preocupações e nos afasta da alegria que vem de reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Isso significa que, mesmo nos momentos difíceis, podemos encontrar razões para agradecer. Não porque ignoramos a dor ou os desafios, mas porque sabemos que Deus está presente e trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando escolhemos ser gratos, mesmo em meio às dificuldades, nossa perspectiva muda,
Em vez de nos concentrarmos no que não temos, começamos a ver a fidelidade e a provisão de Deus em cada detalhe. A gratidão nos ajuda a reconhecer que cada respiração, cada novo dia e cada oportunidade são presentes dele. Esse reconhecimento nos aproxima de Deus e fortalece nosso amor por ele. A gratidão também nos ensina a depender de Deus. Quando somos gratos, reconhecemos que não podemos conquistar nada sozinhos e que tudo o que temos vem dele. Em Salmos capítulo 103, versículo 2, Davi declara: Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Esse versículo nos lembra que, ao cultivarmos a gratidão, evitamos cair no esquecimento espiritual, mantendo viva a memória das obras de Deus em nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil e se pergunte: como posso ser grato agora? A resposta está em olhar além das circunstâncias e focar no caráter de Deus. Ele é bom, fiel, amoroso e nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre algo pelo qual agradecer, seja pela força para continuar, por uma pessoa que nos apoia ou simplesmente pela promessa de que Deus está conosco. A gratidão não apenas transforma nossa perspectiva, mas também fortalece nossa fé. Quando nos lembramos do que Deus já fez por nós, ganhamos confiança para enfrentar o que está por vir. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gratidão, mesmo em meio à oração, traz paz às nossas almas. O leproso que voltou para agradecer nos mostra que a gratidão não é apenas uma resposta ao que Deus fez, mas uma maneira de aprofundar nosso relacionamento com Ele. Ao reconhecer sua bondade, nos aproximamos mais de sua presença e experimentamos uma alegria que vai além das circunstâncias. E essa alegria nos transforma. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver uma vida de gratidão, sabendo que cada momento, cada bênção e cada desafio são oportunidades de confiar mais nele. É escolher agradecer, mesmo quando não entendemos o porquê, porque sabemos quem Ele é. E ao fazermos isso, não apenas honramos a Deus, mas também permitimos que sua paz e alegria encham nossos corações de uma forma que nada mais pode fazer. Número 14. Amor acima da rejeição. Você já enfrentou momentos em que amar a Deus significou ser incompreendido ou rejeitado? Muitas vezes, seguir a Cristo nos coloca em situações de conflito com o mundo ao nosso redor. Amar a Deus sobre todas as coisas exige coragem para permanecer fiel, mesmo quando isso significa ser rejeitado por pessoas, grupos ou até mesmo por aqueles que amamos. Esse amor é uma escolha que nos fortalece a enfrentar qualquer tipo de oposição, porque confiamos que o amor de Deus é maior do que qualquer rejeição. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de alguém que amou a Deus acima de qualquer rejeição. Antes de sua conversão, ele era respeitado como um líder religioso entre os fariseus, mas ao encontrar-se com Jesus no caminho para Damasco, sua vida foi transformada completamente. A partir daquele momento, ele enfrentou rejeição de todos os lados, dos judeus que outrora o admiravam e dos cristãos que inicialmente não confiavam nele. Mesmo assim, ele permaneceu firme em seu amor a Deus e em sua missão. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo faz uma declaração poderosa: Por acaso eu procuro a aprovação dos homens ou de Deus? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Amar a Deus acima da rejeição é entender que nossa identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que Deus declara sobre nós. O mundo pode nos rejeitar, mas Deus nos aceita como seus filhos amados. Em João capítulo 15, versículo 19, Jesus nos alerta: Se vocês fossem do mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Essas palavras de Jesus não apenas nos preparam para a rejeição, mas também nos confortam ao lembrar que somos escolhidos por Ele.
Um exemplo profundo de amor acima da rejeição está em Estevão, o primeiro mártir da igreja. Em Atos capítulo 7, Estevão foi levado ao sinédrio por pregar o evangelho, enfrentando acusações falsas e a ira dos líderes religiosos. Mesmo diante da rejeição extrema, ele manteve sua fidelidade a Deus e falou com coragem, sabendo que sua missão era maior do que o medo da rejeição. Enquanto era apedrejado, suas palavras finais foram: Senhor, não os culpes por este pecado. Atos, capítulo 7, versículo 60. Estevão demonstrou que o amor a Deus o capacitou a amar até mesmo aqueles que o rejeitavam. Mas como podemos amar a Deus acima da rejeição nos desafios diários? Às vezes não enfrentamos perseguição física, mas sentimos o peso do isolamento, do julgamento ou da incompreensão. Pode ser no ambiente de trabalho, onde seus valores cristãos são vistos como ultrapassados. Pode ser em um círculo de amigos que não compartilha da sua fé, ou até mesmo em situações familiares, onde suas escolhas de amar e servir a Deus geram conflitos. Nesses momentos, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo. Amar a Deus acima da rejeição não significa ignorar a dor que ela causa. Jesus, em sua humanidade, também experimentou a rejeição. Em João capítulo 1, versículo 11, lemos: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado por sua própria nação, traído por um amigo próximo e abandonado pelos discípulos no momento de maior necessidade. No entanto, ele permaneceu fiel ao Pai, mostrando que o amor verdadeiro não depende da aprovação dos outros. Paulo também nos ensina que, mesmo em meio à rejeição, podemos encontrar força e alegria em Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele compartilha a resposta de Deus ao seu sofrimento. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando nos sentimos rejeitados, a graça de Deus nos fortalece e nos sustenta. Quando escolhemos amar a Deus acima da rejeição, nossa fé se torna um testemunho poderoso. As pessoas ao nosso redor podem não entender imediatamente, mas com o tempo, muitos serão impactados pela nossa fidelidade. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus nos chama de a luz do mundo e nos encoraja a deixar nossa luz brilhar, para que outros vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Isso inclui amar a Deus e permanecer firmes, mesmo quando enfrentamos rejeição. Talvez hoje você esteja lidando com o peso da rejeição. Pode ser doloroso, mas saiba que Deus vê o seu coração e honra sua fidelidade. Ele te chama para confiar nele e lembrar que sua aprovação é tudo o que importa. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo declara: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas palavras nos dão coragem para continuar, sabendo que o amor de Deus é maior do que qualquer rejeição que possamos enfrentar. Amar a Deus sobre todas as coisas significa permanecer firmes, mesmo quando o mundo nos rejeita. É uma escolha diária de confiar nele, sabendo que sua graça nos sustenta e seu amor nos cobre. É uma demonstração de fé que nos lembra que, no final, a aprovação de Deus é a única coisa que realmente importa. Número 15. A última prova. Você já refletiu sobre o que realmente significa entregar tudo por amor a Deus? Muitas vezes, falamos sobre amá-lo sobre todas as coisas, mas esse amor é testado de maneira mais profunda nos momentos de maior sofrimento, nos momentos em que somos chamados a confiar completamente nele, mesmo que isso signifique passar pelo fogo. A última prova do amor verdadeiro é aquela que nos leva ao limite, mas que, ao mesmo tempo, nos conecta de maneira ainda mais profunda com o coração de Deus. Jesus Cristo nos deu o exemplo mais sublime dessa entrega ao passar pela última prova, a cruz. Ele sabia exatamente o que enfrentaria: a dor, a rejeição, o peso do pecado do mundo. Mesmo assim, ele escolheu obedecer ao Pai até o fim, por amor. No jardim do Getsêmani, em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Essas palavras revelam a profundidade de sua entrega. Ele não estava apenas disposto a sofrer, ele estava disposto a colocar a vontade de Deus acima de tudo. Essa entrega nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas não significa evitar o sofrimento, mas confiar nele em meio a ele. A cruz não foi apenas um símbolo de dor, foi um ato de amor. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus declara: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos." E foi exatamente isso que ele fez por nós. Mas o que isso significa para nossas vidas? Cada um de nós enfrenta momentos em que somos chamados a passar por provas que testam nossa fé e nosso amor por Deus. Pode ser uma perda, uma decepção ou um desafio inesperado. Nesses momentos, somos tentados a questionar: por que, Deus? Será que vale a pena? E é aí que precisamos lembrar do exemplo de Jesus. Ele passou pela última prova porque sabia que, ao final, haveria ressurreição. Ele confiou no plano do Pai, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. A última prova do nosso amor por Deus é demonstrada em nossa capacidade de confiar nele, mesmo quando não entendemos. Abraão também enfrentou essa prova ao ser chamado para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus disse: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei." Abraão obedeceu sem questionar, confiando que Deus era capaz de cumprir sua promessa, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque dos mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Esse é o tipo de fé que Deus nos chama a ter. Uma fé que confia, mesmo no impossível. Mas como enfrentamos nossas próprias provas? Primeiro, precisamos lembrar que Deus está conosco em cada momento. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, ele nos promete: "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Deus não nos abandona nas provas, ele nos sustenta, nos guia e nos fortalece. Segundo, precisamos manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos encorajados: "Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus." Quando olhamos para Jesus, encontramos força e coragem para enfrentar qualquer coisa. Talvez hoje você esteja passando por uma prova que parece insuportável. Pode ser uma doença, um relacionamento quebrado ou uma luta interna que ninguém mais vê. Saiba que Deus está com você. Ele não apenas vê sua dor, mas também tem um propósito maior para ela. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." A última prova do amor a Deus é confiar nele de forma incondicional, mesmo quando isso significa abrir mão, sacrificar ou enfrentar o desconhecido. É um amor que diz: "Senhor, mesmo que eu não entenda, confio em ti." E assim como Jesus passou pela cruz para alcançar a ressurreição, também somos chamados a enfrentar nossas provas com a certeza de que, ao final, Deus nos levará à vitória. Amar a Deus sobre todas as coisas significa permanecer firmes, mesmo nas provas mais difíceis. É um amor que se recusa a desistir, que encontra força na promessa de que Deus está conosco e que sabe que, ao final, sua glória será revelada em nossas vidas. Porque quando passamos pela última prova, não apenas demonstramos nosso amor por Deus, mas experimentamos a profundidade do amor dele por